prosseguindo, agora na página 113, bom, um dos imperadores chamava-se Maximino, ok? Maximino, ele não vai dar fim à perseguição imediatamente, ok? Na verdade, ele vai continuar perseguindo, porque ele não gostava dos cristãos, era daqueles imperadores pagãos, né? Bom, então, ainda no ano 311 da era cristã, eu coloco aí uma citação, tá bom? Para vocês verem, que é do próprio Eusébio de Cesareia, né? Ele diz o seguinte: mas o tirano Maximino, que, como dissemos, governava a parte do Oriente, da parte do Oriente pegava, por exemplo, a região de Jerusalém, né? Bom, inimigo que era do bem e conspirador contra todos os bons, incapaz de suportar isso, nem 6 meses completos aguentou que se fizesse desta maneira. Por conseguinte, pôs-se a maquinar meios para destruir a paz, ou seja, tem alguém ainda querendo perseguir os cristãos. Como eu disse, em 2 anos, só 313 é que a perseguição acaba. O tirano, satisfeitíssimo, dava seu assentimento a essas decisões mediante um decreto, e novamente reavivou-se a perseguição contra nós. O próprio Maximino estabeleceu para cada cidade como sacerdotes dos ídolos, e acima desses sumos sacerdotes, a todos os que mais se distinguiam nas funções públicas e que tinham adquirido fama em todas. Também eles foram muito solícitos em tudo que tangia ao culto dos deuses que tinham a seu cuidado. Um alerta, antes de nós lermos a cópia do texto de Maximino, um alerta: os católicos e os protestantes, eles dizem sempre que os cristãos estão sendo perseguidos por não cultuar os imperadores. Irmãos, na história, o culto aos imperadores era coisas assim que eles nem davam importância, tá bom? Eles nem davam importância. A maioria dos imperadores eram divinizados mesmo, se tornavam deuses quando eles morriam. Mas, desde Calígula, eles eram reconhecidos como deus em vida. Então eles dizem que era culto ao imperador. Por que eles falam isso? Porque a Igreja Católica quer ocultar uma verdade. Presta atenção nisso. Como aqui o próprio Eusébio de Cesareia fala, o problema não era o culto ao imperador, o problema era o culto pagão. E por que a Igreja Católica quer esconder isso? Porque, na verdade, ela vai pegar o culto pagão e vai adotar ele no seu cristianismo. Ok? Então, guarde isso. A verdadeira razão que eu estou mostrando para vocês na história, era o paganismo romano. Esse paganismo vai continuar sendo a razão da Igreja Católica perseguir os cristãos. Hoje ela não pode mais matar, né? Tá bom? Hoje ela quer te chamar de filho dela, que você reconheça ela como mãe. Né? Isso é um erro grave, aqueles que estão fazendo isso, né? Bom, prosseguindo a leitura de Eusébio de Cesareia, ele diz: cópia da tradução do decreto de Maximino, correspondente às decisões votadas contra nós, tomadas da Estela de Tiro. Ele fez uma estela, né? Estela era uma obra normalmente de pedra, né? Que eles entalhavam uma lei. Tá bom? E Tiro era uma cidade no norte de Canaã, né? Ocupada pelos fenícios. Bom, então o texto de Maximino diz: por fim, a débil audácia da mente humana fortificou-se ao ter sacudido e dissipado toda a obscuridade e trevas do erro. O mesmo que antes assediava com a sombra funesta da ignorância dos sentidos de homens tão ímpios quanto desgraçados, e reconhece que é regida e consolidada pela providência benevolente dos deuses imortais. É realmente incrível dizer quão grato e quão prazeroso e gratificante foi para nós que nos tenhais dado a maior demonstração de vossos sentimentos de amor aos deuses, quanto, mesmo antes de agora,
ninguém ignorava o quanto éreis observantes e piedosos para com os deuses imortais, pois vossa fé não se dava a conhecer como fé de novas e ocas palavras, mas como fé sólida, extraordinária em excelentes obras. Pelo que vossa cidade poderia chamar-se justamente templo e habitáculo dos deuses imortais, já que está bem claro por muitos exemplos que deve seu atual florescimento ao fato de nela habitarem os deuses do céu. O que ele está dizendo? Seu florescimento, ou seja, essa cidade está se desenvolvendo por quê? Porque você continua adorando os deuses romanos, né? Os deuses pagãos. Vede, pois, que vossa cidade, descuidando de todos os seus interesses particulares e passando por alto as anteriores solicitudes sobre assuntos que lhe diziam respeito, quando novamente percebeu que estavam começando a infiltrar-se os seguazes dessa maldita impostura e que era como uma fogueira descuidada e adormecida, cujas brasas, ao reavivarem-se, produzem os maiores incêndios. Imediatamente, sem demora alguma, recorreu à nossa piedade, como a metrópole de todas as religiões, pedindo algum remédio e ajuda. É evidente que este saudável pensamento vos foi sugerido pelos deuses por causa da fé de vossa religião. Foi ele efetivamente, ele, Zeus, o maior e o mais elevado, que preside sobre vossa ilustríssima cidade e livra da ruína funesta vossos deuses pátrios, vossas mulheres, vossos filhos e vossos lares, quem insuflou em vossas almas esta vontade salvadora, mostrando e tornando manifesto quão excelente, esplêndido e saudável é aproximar-se com a devida veneração do culto e as cerimônias sagradas dos deuses imortais, né? Tudo isso ele está apontando e vai continuar indicando os deuses pagãos. Bom, continua ainda na página 114. Porque quem poderia ser tão insensato e alheio a todo entendimento que não compreenda que devemos a solicitude benevolente dos deuses que a terra não negue as sementes a ela confiadas? Ou seja, ele está dizendo, para você plantar e crescer, nós dependemos dos deuses. Eles acreditavam que os deuses controlavam tudo, predestinavam tudo, tá bom? E prossegue, nem arruine com a espera vã a esperança dos camponeses, que não se firme inevitavelmente sobre a terra o espectro de uma guerra ímpia, nem a morte arraste consigo os corpos esqualidos ao corromper-se o bom temperamento do céu. Que o mar embravecido pelo sopro dos ventos desmedidos não se levante. Os furacões, soprando inesperadamente, não levantem tempestades mortíferas. Mas ainda que a terra-mãe e nutriz de todos os seres não se afunde com tremor espantoso desde seus abismos mais profundos, nem as montanhas que há em cima caiam nas fendas abertas, ninguém ignora que precisamente todas essas calamidades e outras ainda muito piores ocorreram com frequência antes de agora. E todas elas ocorreram por causa do erro funesto da vã impostura desses homens iníquos. Quem são os homens iníquos? São os cristãos. Quando prevalecia em suas almas e quase, por assim dizer, oprimia com suas desonras a todas as regiões do mundo habitado. Então ele está dizendo que os cristãos, tá bom, eles traziam um problema para a sociedade. Qual era o problema? Era o problema de dizer que os deuses não existiam. Então vocês vejam que os documentos deixam claro, não dá para a Igreja Católica dizer que eram adoração aos imperadores, não. O problema era o culto pagão. A Igreja de Jesus, irmãos, eu posso dizer para vocês, ela começou a ser perseguida por Nero. Eu desconsidero a perseguição de Nero, foi uma perseguição louca, mas no ano 89,
ela começa a ser perseguida por Domiciano por conta dessa religião pagã odiar o cristianismo. Isso eles vão perseguir, irmãos, até os anos 1800. Eu vou mostrar isso para vocês. Só nos anos 1800, com a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, que eles colocaram como lei: ninguém poderá ser molestado por sua fé. Ali é que vai acabar a perseguição da igreja cristã. Essa história dos historiadores católicos dizer que esse aqui é o limiar da vitória, é nada. A perseguição que vai se iniciar agora com o catolicismo é muito, muito pior do que a do Império Romano. A do Império Romano, como eu falei para vocês, antes de Diocleciano teve um período de 30 anos de paz. Mas nesse período a igreja não vai ter paz. A igreja católica vai organizar perseguição atrás de perseguição, usar exército para matar essas igrejas. Tá bom? Bom, o comentário prossegue, ainda agora na página 115. O texto descreve um comentário do imperador que seguiu o edito. Alegre-se todos de agora em diante, porque, graças à nossa piedade, a nossos sacrifícios rituais e nossa veneração, aplacou-se o poderosíssimo e firme ar, e que por isso mesmo se comprazam em desfrutar da mais tranquila paz, seguros e em sossego. Por que ele está dizendo isso? Diocleciano, lembre-se, ele deu uma organizada no império, fortaleceu o império, fortaleceu o exército, e aí os bárbaros e os persas que estavam atacando muito o império começaram a se arrebentar, né? Então ele falou: olha, quem foi que trouxe esse sossego? Foram os deuses, porque Diocleciano começou a adorar os deuses, servindo bem os deuses, mandou matar os cristãos que não serviam os deuses, e assim nós alcançamos paz no império, né? Essa é a conclusão dele. Bom, ele prossegue, Eusébio de Cesareia citando, né? E em consequência que todos quantos com absoluto proveito retornaram daquele cego erro. Qual é o cego erro? É o cristianismo. E extravio para um reto e ótimo pensar. Alegre-se ainda mais, como se visse livres de um furacão imprevisto ou de uma terrível enfermidade, e colheram para o futuro o gozo prazenteiro da vida. Provavelmente essa cidade foi o centro da perseguição. A cidade de Tiro, dos fenícios, eles sacrificavam até crianças. Isso a história comprova, apesar dos romanos não aprovarem. Mas nós sabemos que no Brasil, por exemplo, no mundo todo, até hoje existem sacrifícios de criança. Aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, você pode procurar. Teve recentemente problema de denúncia de sacrifício de crianças. No mês de maio agora, a irmã Cleonice até colocou no grupo, vocês leiam, os bruxos fizeram uma reunião aqui no Brasil, bruxos do mundo todo, e eles, vamos dizer, fazendo trabalhos. A finalidade, irmãos, é livrar o Brasil do cristianismo. Livrar o Brasil do cristianismo. E eles dizem, né, nos seus discursos, que eles sofreram muito na história porque o cristianismo perseguiu eles. Pura mentira. Quem perseguiu eles foi a Igreja Católica, que é pagã também. Tanto que o Papa de vez em quando se encontra com as pessoas dessas religiões, né, participa de culto dedicado a demônio asteca. Esse aí é o mundo católico, é o mundo de Constantino, é a Igreja constantiniana. Tá bom? Bom, Eusébio de Cesareia prossegue. Mas se permanecerem em sua maldita impostura, é o imperador escrevendo sobre os cristãos, né? Que sejam separados e lançados bem longe de vossa cidade e suas cercanias, como pedistes, para que desta maneira vossa cidade, separada de toda mancha e de toda impiedade, seguindo vossa louvável diligência neste assunto, e vosso propósito natural, possa com a devida reverência dedicar-se aos sacrifícios rituais dos deuses imortais. Esse é um documento importante para você ter, tá bom? Porque nós estamos vendo
o porquê eles perseguiam os cristãos. Como eu disse, a Igreja Católica vai colocar que era sempre por causa do imperador que queria ser adorado. Olha, o imperador não está nem falando em ser adorado. O que ele está falando é, se disser que os deuses não existem, a semente na terra não vai brotar, vai ter problema, vai vir tempestade, nós vamos perder guerras. É isso que ele está falando. Essa é a verdade da história. E nós sabemos pela profecia que a igreja vai ser tirada da terra em algum momento. Então, essa mentira aí, ela vai triunfar. Durante a grande tribulação, essa mentira vai triunfar. Eles vão realmente chegar à conclusão, né, que o cristianismo é o grande problema da humanidade e que ele tem que ser varrido, né, da história. Tá bom? Mas a igreja não estará mais aqui. Agora, enquanto a igreja estiver aqui, essa mentira não triunfa, não. Porque aonde eu vou, né, os cristãos se sentem libertos. Graças a Deus, eu via que era uma grande confusão. Eu tive agora em Campo dos Goitacazes, pessoas que estavam lá na igreja assistindo a palestra, que era pastor de outra igreja, já marcou para eu ir nessa outra igreja em setembro. O cristão, a pessoa que tem um pouquinho de sensibilidade cristã e temor a Deus, quando ele ouve essa história, essa explicação, ele abandona essa heresia. Tá bom? Pois bem, prosseguindo, o próprio Eusébio de Cesareia ainda diz, né, que Maximino perseguiu cristãos na Armênia. Ele diz: por cima disto tudo sobreveio ao tirano a guerra contra os armênios, amigos antigos e aliados dos romanos. Vocês lembram que eu falei para vocês que a Armênia tinha adotado também um tipo de cristianismo? O rei se converteu e obrigou todo mundo a se tornar também cristão, o que já não foi uma coisa boa. Mas Maximino, ele vai fazer guerra à Armênia, que eram amigos dos romanos, do Império, não criava nenhum problema para o Império, mas como ele ouvia falado que lá o cristianismo se desenvolveu muito, ele vai atacar aquela região. E prossegue. Como também eles eram cristãos e cultivavam com diligência a piedade para com a divindade, o inimigo de Deus tratou de obrigá-los a sacrificar os ídolos e demônios, e de amigos tornou-os inimigos, e de aliados adversários. Ou seja, a história diz que ele atacou exatamente porque o cristianismo tinha se desenvolvido lá. E foi uma região que a perseguição de Diocleciano não alcançou, porque não pertencia ao Império Romano, eram aliados. Tá bom? Prossegue. O fato de que tudo isto afluísse de um golpe e ao mesmo tempo serviu para refutar a jactância do ousado tirano contra Deus, já que efetivamente vinha se vangloriando de que, por causa de seu zelo pelos ídolos e de sua obsessão, nem a fome, nem a peste, nem sequer a guerra tinha lugar em seus dias. Né? Vejam como eles acreditavam na predestinação, né? Nesse período, eu tenho mostrado para vocês, todos os escritos cristãos defendiam o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é claro na Bíblia. Em 100 anos é que Agostinho de Hipona vai mudar isso. Um pagão, porque quem acredita em purgatório e invoca os mortos, isso é paganismo. Então ele é que vai mudar do livre-arbítrio para a predestinação. Os protestantes não gostam de ouvir isso não, mas eles deveriam gostar de ouvir, porque vai mudar. Eles hoje estão caminhando para o inferno. Então, nós temos a obrigação de falar isso para eles, para despertar eles. Bom, Eusébio de Cesareia prossegue. Estas calamidades, pois, sobrevindo juntas e ao mesmo tempo, constituíram também o prelúdio de sua queda. Assim, ele mesmo se ocupava junto com suas tropas na guerra contra os armênios, enquanto a fome e a peste juntas deixavam terrivelmente exaustos os demais habitantes das cidades sujeitas a ele. Tanto que, por uma medida de trigo, dava-se em troca 2.500 dracmas áticos. Bom,
disse que estava numa carestia muito grande. Ou seja, ele estava dizendo que o fato de Diocleciano e ele perseguir os cristãos e reverenciar os deuses, as coisas ruins não aconteciam, mas estavam acontecendo. Em consequência, eram milhares os que morriam nas cidades, ainda que mais numerosas do que estes fossem os que morriam nos campos e nas aldeias, até o ponto de que os antigos censos, abundantes em camponeses, por pouco, não foram completamente apagados, quando morreram quase todos de uma vez por falta de alimento e pela pestilenta enfermidade. Então, de vez em quando surgiam pestes. Naquele período, a higiene, mesmo em Roma, era muito complicado, né? Não havia sistema de esgotos como existe hoje. Isso é um problema que vai começar a ser solucionado mesmo pela Inglaterra, lá nos anos 1700. Mas, antes disso, todo esgoto, tudo era jogado nos rios. E as pessoas bebiam dessa água. Então, acabava que surgiam muitas contaminações, né?